Boa noite, amigos. Abrindo o Esporte na TV desta segunda-feira, hoje 17 de fevereiro de 2020. Já está voando o ano, né? Recém era Natal e Ano Novo, já estamos aí indo para a reta final do mês de fevereiro. Agora 19 horas 33 minutos. Estamos ao vivo na sua Vale TV, com o programa Esporte na TV, no canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, também para o mundo todo, né? Através aí da internet. Tem a página da Vale TV no Facebook, tem o canal no YouTube, enfim, as redes sociais do Esporte na TV, né? Tem aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, você pode nos acompanhar em qualquer lugar. Bom, nessa noite de segunda-feira, né? Claro que a gente vai falar ainda, repercutindo o Grenal do último sábado lá no Beira-Rio, a vitória gremista pelo placar de 1-0, gol do Diego Souza no finzinho da partida, ali a 46 da segunda etapa. O Grêmio na final aí do primeiro turno do Gauchão, da Taça Coronel Evaldo Poeta. E no domingo, a 46 do segundo tempo também, lá em Caxias do Sul, um outro jogador que pertence ao Grêmio, só que está emprestado à equipe Grená, o Da Silva, né, fez o gol da classificação do Caxias para a final. E a final será lá no Centenário, no próximo sábado, né, 16h30. Então, Caxias e Grêmio é final do primeiro turno do Gauchão. Quem vencer, quem for o campeão, já tem vaga assegurada na final do Gauchão. Nesta noite, segunda-feira, olha que satisfação, né? Como é bom a gente estar fazendo o que gosta e estar ao lado de amigos, né? E eu estou tendo a satisfação nessa noite, segunda-feira. Meu lado direito, ele, grande Charles Veloso. Olha, que satisfação de receber aqui no Esporte na TV. Boa noite, Charlie. Boa noite, Jairo. Boa noite também ao Paulo. É uma satisfação estar aqui com vocês na Vale TV para repercutir esse jogo de sábado no Beira-Rio e também a outra semifinal em Caxias, que foi dois jogos interessantes de se desmembrar aí durante o programa e com certeza vai ter muitos assuntos para repercutir ainda nessa noite. Pois é, e do meu lado esquerdo, um outro grande amigo também estamos sempre juntos aí nos gramados de Arena, Beira-Rio e nos estádios aí pelo Brasil. Grande Paulo Nunes, seja bem-vindo também ao Esporte na TV. Tudo bem, Jair, obrigado pelo convite, prazer estar contigo aqui, também Charlie, que é um grande amigo aí que a gente trabalha junto ali na correria do dia a dia, mas às vezes a gente fala de futebol sempre fora do ar, né? Hoje nós vamos incrível, falar, né? Tudo no ar. Se fosse ver o debate que é o almoço lá na empresa... Sabe que o pessoal às vezes diz, mas vocês ficam falando de futebol o tempo todo, porque então... Na verdade, futebol na hora do trabalho você fala muito pouco. Tá o Charlie correr para tudo que é lá, tá o Paulo buscando informação. Não é muito assim, não. Tem vezes que a gente mal se vê também dentro do próprio estádio, né, no momento de uma transmissão. Como no sábado passado, por exemplo, de um Grenal, uma transmissão grande. Nossa. Às vezes tu mal vê o teu colega de equipe. Tu consegue dar um oi, assim, de longe, um oi. Né? Lembrar que o Charlie Veloso também, o Paulo Nunes, né, são integrantes lá da equipe de esportes da Rádio Grenal, né, que faz um grande trabalho aí, 24 horas de futebol no ar, né, parceiraços nossos aí. O Charlie também por diversas vezes participando da Rádio Galera. O Paulo, ele queria ir para a Galera, mas daí o pessoal da Grenal puxou ele um pouquinho antes. Foi um pouco antes. Mas estamos sempre juntos, né, Paulo? Falar um pouquinho, começar por ti, Charlie. O que tu conseguiu analisar aí dentro da possibilidade, né, de tempo lá daquele correrio no sábado? O Grenal 423, a vitória gremista no final por 1-0. O Inter tendo um jogador expulso no primeiro tempo, o Grêmio com 2 gols bem anulados, né, pelo VAR. Sim. Na primeira etapa, os gols do Cebolinha. Só que gol no final, no segundo tempo, a vitória do Grêmio por 1-0. Acredito que começou já de uma maneira diferente o Grenal, né? Sempre se gera uma expectativa de como vai iniciar as duas equipes e as duas surpresas, uma de cada lado, né? O Grêmio com 3 homens na linha de meio, que o Grêmio não costuma utilizar durante o ano, com Matheus Henrique, Maicon e também com o Lucas Silva no meio de campo, surpreendeu um pouco a todos, né, para ter uma consistência maior no meio de campo. E o Internacional pela mudança da zaga, né? Eu acho que o treinador foi até um pouco ousado em tirar o Moledo e colocar o Bruno Fux em pleno Grenal, um menino que estava voltando pré-olímpico, acreditando que ele daria mais qualidade na saída defensiva do Internacional. Acho que já pelo início, pelas escalações das equipes, se mostrou um Grenal já diferente. E propositivo, acho que essa é a parte importante que a gente pode destacar do Grenal, que ele foi propositivo, ele foi para jogar bola. Normalmente tem clássicos que são truncados, que são na base da força. Eu acho que esse dá para a gente destacar, pelo menos pelo início, que foi um Grenal onde tentou-se jogar bola,
tentou se mostrar dentro de campo a qualidade técnica, não só a força, né, Jé? Exatamente, né? E claro que o Internacional, mesmo com 10 homens na segunda etapa, deu muito trabalho ao Grêmio. Paulo, você que também estava lá naquele correrio. E calor também. Exatamente. Muito calor, muito calor, verdade. O que conseguiu analisar aí dessa vitória gremista por 1-0, o Grêmio na final do primeiro turno? Sabe que eu estava acompanhando desde cedo o Grêmio, né? Desde a concentração até a ida para o estádio. E a gente debatia muito essa possibilidade do Renato utilizar esses 3 volantes característicos que ele utilizou em grandes decisões em alguns momentos que ele tinha muitos desfalques. E aí ficava se perguntando, o Renato vai utilizar esse seu terceiro volante, terceiro homem no Clássico Grenal? E começou a crescer essa perspectiva. E deu muito certo, né? Porque no 11 contra 11 o Grêmio dominou o Internacional. O Inter não conseguiu sair desse encaixe de meio campo que teve o Grêmio, pelo menos nesse momento do jogo, quando 11 contra 11. O Internacional surpreendeu, e aí de certo ponto algumas pessoas, mas eu já esperava que o Bruno Fux fosse ser titular ao lado do Vitor Cuesta. Porque o jeito de sair jogando que o Eduardo Cudê está implementando no Inter é um jeito que me parecia que eu olhava e pensava assim, o Cudê está esperando só o Bruno Fux voltar da seleção para jogar ao lado do Vitor Cuesta. E foi o que aconteceu justamente no Grenal. E o que eu achei que ele foi usado foi fazer isso num Clássico Grenal, porque exatamente, desde acho que 2014, quando o Wallace estreou pelo Grêmio num Grenal, a gente não vê um guri da base da dupla Grenal estrear num Clássico. E o Fux estreou nervoso. Claro que todas as 11 posições são importantíssimas na equipe, né? Mas um sistema crucial, o sistema defensivo, principalmente a zaga, né? E muito nervoso, né? Deu para ver que ele está um pouco nervoso. Mas de um modo geral, assim, o Grêmio foi melhor no primeiro tempo, no 11 contra 11. No 10 contra 11 o Renato, onde se esperava, agora o Renato vai mexer, o Grêmio vai ir para cima do Internacional e vai ter a superioridade numérica e vai fazer isso valer a pena dentro de campo. E não foi o que aconteceu. Porque o Renato mexeu no meio campo, acho que mexeu mal. O Inter do Eduardo Cudê foi um time corajoso, atacou o Grêmio com um homem a menos, tanto que com 10 contra 11 dá para dizer que o Grêmio foi melhor, o Inter foi melhor que o Grêmio. Exatamente. Boa parte do segundo tempo, sim. Boa parte do segundo tempo. O Grêmio teve uma superioridade naquele final, ali, os últimos 10 minutos. O Grêmio conseguiu, numa jogada que mostrou que tinha um jogador que não tinha no ano passado, que era um centroavante, e num defeito do Internacional do Eduardo Cudê, que é a bola aérea. Né? Tomou 5 gols na temporada, 5 de bola aérea. Eu ia dizer isso, né? Justamente os 5 gols que o Internacional tomou nesse início de 2020, os 5 de cabeça, né? Dos 5 na bola aérea. E o sistema defensivo diferente, né? O Inter tomou bola aérea com Cuesta e Pedro Henrique na zaga, tomou gol de cabeça e bola aérea com Moledo e Vitor Cuesta. Bom, Moledo e Vitor Cuesta tomaram 3 gols de bola aérea do São Luís em Juiz. Exatamente. E agora com o Bruno Fux. Então, claro que vai se criticar algumas escolhas, mas não dá para se crucificar também só o Bruno Fux, né? Que foi criticado pela atuação que foi longe da que se esperava, mas aí todo mundo... Hoje nas redes sociais eu lia, mas se tivesse o Moledo, será que seria diferente? Eu não sei, o Inter estava tomando gol de cabeça igual. Exatamente. E Charlie, uma situação que fica aí tanto para o Charlie como para o Paulo, né, e para o telespectador aqui do Esporte na TV. O que se consegue tirar de positivo, né, além do que a gente já naturalmente sabia, o Everton, pelo lado do Grêmio, né, tendo grande atuação, da Alessandro, mas é o gol do Diego Souza que começa a se afirmar depois de chegar meio, né, com dúvida da torcida. O Vanderlei, na minha opinião, teve uma atuação muito segura. Ou pelo lado do Inter, fica alguma dúvida ou né, aconteceu algo natural porque o time estava com um a menos, acabou tomando aquele gol no final, enfim. Eu acho que dito que os pontos positivos de Grêmio e Inter, principalmente da equipe do Grêmio, é o entrosamento que tem mostrado o Diego Souza a cada partida no sistema ofensivo do Grêmio. O Diego Souza tem se mostrado um jogador importante para o sistema, um jogador que sabe fazer, como a gente chama, a parede, né? Sabe fazer o pivô, né? Dos jogadores que têm jogadores de velocidade nos lados, ele sabe fazer esse pivô. Acho que o entrosamento é uma parte interessante do Diego Souza e é positivo, teve tabela, no primeiro tempo o Alisson num toque de calcanhar, colocou o Diego Souza na cara do gol, e o Internacional, acredito que a titularidade do Bosquilha foi muito importante, e até acredito o Internacional não ter conseguido ter vantagem no segundo tempo, quando estava com 10 homens e jogava melhor do que o Grêmio, ao fato de ter saído o Bosquilha e não o D'Alessandro. Na minha opinião, eu tiraria o D'Alessandro, porque foi essa substituição que rendeu um placar positivo contra a Universidade do Chile, do Beira-Rio, e o Cudê simplesmente mudou na hora importante do Grenal, onde ele estava jogando melhor. Para mim, ele mexeu mal, ele iniciou mal e mexeu mal durante o jogo. Talvez esse foi o fato negativo da equipe internacional. E o ponto positivo, acho que o Bosquilha, conseguindo ter continuidade no meio-campo, chegando bem, sendo uma alternativa interessante para o Inter. Eu acho que o Lindoso,
ainda fora, desembocado naquela posição, naquele posicionamento dele. Hoje ele deu uma coletiva até dizendo que a gente talvez, como imprensa, não entenda muito sobre como ele joga. Se olhar de cima, dá para ver que ele faz a mesma função do ano passado, que, na minha opinião, também discordo. Mas acredito que ele entende como é que ele joga. Exatamente. Hoje parece que é um acúmulo de funções. Mas dá para ver dentro de campo, né? Um anula o outro. Um anula o outro. Exato. E em cima disso, acho que já pegando o gancho desse ponto positivo do Inter, eu vou ficar com o próprio Rodrigo Lindoso, que quando jogou de primeiro volante, mesmo com homem a menos, ele foi bem no jogo. Então acho que o ponto positivo no lado do Inter foi mostrar para o torcedor colorado e talvez para o Eduardo Cudê, se assim ele observou, que o Lindoso é Musto, né? Não pode ser os dois. Porque o Musto toma 2 cartões a cada jogo. É incrível. É incrível. A carreira do Musto inteira, ele tem mais de 200 cartões. Nossa. 13 expulsões e acho que mais de 100 e poucos cartões amarelos, 138 por aí. E lembrar que o Musto ele tá pendurado, né? Tá pendurado esse jogo Isso lá não vai ser novidade durante o ano, vou repetir várias vezes Sabe aqui. que diz uns torcedores que ele tá pendurado. que já não sabem se é reforço ou não, né? Daqui a pouco. Mas eu acho que assim, ser definitivo assim por um Grenal, que é um jogo diferenciado, um jogo que traz muita coisa a campo, é claro que o Musto precisa melhorar muito essa questão dos cartões. Muito essa questão de, durante o jogo, se preocupar em desempenhar sem precisar causar esse tipo de efeito de tomar cartões durante a partida. Mas eu acredito que o único empecilho que eu vejo é ele jogar junto com o Lindoso. Eu acho que esse ponto precisa ser resolvido no time do Internacional. Eu acho que ou é ele ou o Lindoso e um jogador de mais característica de chegada no meio para fazer essa posição. Embora o Lindoso disse hoje na coletiva que ele continua fazendo a mesma função. Eu já discordo totalmente. Eu acho que os dois, um anula o outro e fica confuso. Esse miolo de zaga do Inter fica confuso. A impressão que dá, não sei se vocês concordam, é que o Inter fica jogando com 2 camisas 5-5, né? Não tem um jogo. Só normalmente que o mais da frente não sabe o que faz com a bola quando recebe. Exatamente, porque normalmente, em geral, a gente se habituou, né, a acostumar o time tendo talvez o volantão ou um volante bem marcador, e aí o segundo homem, o que está ao seu lado, é o jogador já que sai jogando, tem a técnica, pega a bola, enfim, distribui o jogo. E aí, claro, daí tu vai avançando as linhas, tem o famoso camisa 10, enfim, mas principalmente essas duas funções. E no caso do Lindoso e do Musto, eles são muito parecidos, né, Thiago? Eu acho que são muito parecidos em características e também no âmbito de marcação. Eu acho que o time do Nacional perde muito, né, nessa saída, porque aí coloca um peso maior em cima dos laterais. Porque eles já não são tecnicamente tão bons assim. São jogadores regulares, entendo que um tem velocidade, o outro marca um pouco melhor, mas eu acredito que eles não são tão bons assim. Então, tu coloca um peso ainda mais em cima dos laterais, e muitas das vezes, se reparar no jogo do Internacional, o D'Alessandro sai de uma linha de ataque, recompõe todo o meio campo para buscar essa bola, que deveria ser o que o Lindoso está dizendo que faz, que era vir ali para dar uma opção de passe por dentro, que muitas não acontece. O Edenilson tenta fazer mais isso. Aí se tu olhar o compacto consegue ter a saída ali pela direita, um pouco e fechando por meio, né? Aí se tu olhar o compacto do jogo ontem, vai olhar várias vezes o menino jogando na zaga do Internacional, tentando fazer lançamento longo. Por quê? Porque não tinha saída de jogo pelo meio. Mas diga de passagem, o D'Alessandro, quando voltou para essa função com a expulsão do Musto, ele jogou muito bem, né? Foi um dos melhores jogadores do Inter no Grenal. Eu até acho que no meu Inter ideal, eu botaria o Rodrigo Lindoso de primeiro homem, arrumaria o meio campo ou com o D'Alessandro, ou dá para pensar sem também, colocando o Thiago Galhardo no meio, junto com o Gabriel Bosquilha, e na frente Marcos Guilherme e Paulo Guerreiro. Porque quando joga o Guerreiro de centroavante e o D'Alessandro de segundo homem no ataque, fica muito lento o ataque do Inter. A qualidade técnica do D'Alessandro ninguém discute. Não, sem dúvida. Não tem o que falar. E ele se vê jogando melhor como meio armador. Só que ele tem que estar bem protegido dentro de um esquema tático para ele poder armar. E quando ele é reserva e entrar no segundo tempo, tu pega o adversário cansado, tu tem o melhor do seu melhor jogador, que é o D'Alessandro, e tu já tem, dependendo da partida, caminhos para chegar à vitória. Eu acho que às vezes o D'Alessandro pode render mais sendo esse cara que entra no segundo tempo no time do Inter do que um cara que começa o jogo. Acompanhando as redes sociais, eu não sei se os colegas tiveram também essa impressão, ou o pessoal que mandou mensagens, enfim, mas eu vi muitos torcedores do Inter, claro que depois de 1-0, a derrota no final irrita o torcedor, isso é normal, mas falando por que o Cudê não colocou o Thiago Galhardo antes. Foi colocar depois do gol do Grêmio, a 40 e tanto, né, quase 50 minutos do segundo tempo, só para a reta final tentar uma bola, alguma coisa assim.
Vocês concordam? Acho que o Thiago Galhardo teria lugar nessa equipe do Inter, ou de sair jogando, ou pelo menos ser uma opção de ter entrado antes né, faltando aí 20, 30 minutos ainda de jogo? Olha, no que a gente tem visto até aqui, acho que até o Paulo, até tu, Jair, podem me corrigir, eu acho que o Thiago Galhardo entrou todas as vezes nos jogos, sempre como atacante. Isso mesmo. Eu não vi ele entrar numa função ainda de ele já meia. tem 2 gols. 2 gols. Ele fez o gol contra o Juventude em Caxias, faz gol em Juí. Isso mesmo. Eu vejo um protagonismo no Thiago Galhardo, sabe? Que eu acho que às vezes até falta no time internacional. E eu acho que nesse vestibular do Cudê, eu acho que essas escolhas é que atrapalham um pouco. Talvez, se ele conseguisse, quando trocou o Marcos Guilherme, trazer junto o Thiago Galhardo, talvez colocaria uma situação de mais imposição do Inter, de um poder de fogo um pouco maior ainda para cima do Grêmio, que o Grêmio já estava sendo abafado por 10 homens dentro do Beira-Rio, e o Internacional estava criando situações com o Edenilson, chegou com o D'Alessandro, e eu acredito que se o Thiago Galhardo tivesse, talvez, entrado um pouco antes, poderia até aumentar o poder de fogo do Inter para cima do Grêmio, talvez seja uma alternativa. Tá certo, vamos ao intervalo e na volta, olha, tem muito recado aqui na live do Facebook. Lógico que a gente vai mandar aquele abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos falar mais de Grenal, vamos falar de Caxias e Ipiranga também, né? O Caxias na final aí, lá desse primeiro turno, o jogo será lá no Centenário. E também, lógico, dar uma passada aí no futebol feminino. O Inter goleou, né? E o Grêmio teve a primeira derrota aí no Campeonato Brasileiro Feminino. Já voltamos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Você que vai para Santa Cruz do Sul e região, hospede-se no Citus Hotel. No Citus Hotel você encontra conforto, ambiente acolhedor, ótimo atendimento, com localização privilegiada no centro da cidade de Santa Cruz do Sul. O Citus Hotel dispõe de ótimos quartos, garagem, TV a cabo, internet Wi-Fi, sala para reuniões e um saboroso café da manhã com produtos coloniais da região. O Citus Hotel fica na rua Fernando Abbott, 77, Santa Cruz do Sul. Fone 51 37 13 10 44. A STV, há mais de 40 anos, oferece soluções personalizadas em segurança, tecnologia e vigilância. Nossa busca constante em prestar serviços personalizados com profissionais altamente qualificados e um atendimento diferenciado nos transformou na marca líder em preferência dos gaúchos. Foi cumprindo a nossa missão que chegamos lá. STV, sua maior segurança. Voltando aí com o Esporte na TV na noite desta segunda-feira, estamos ao vivo, 19 horas e 52 minutos, né? Já a reta final do Esporte na TV passa voando, é muito rápido, né? A gente vai ter que falar com a direção da casa para estender o programa, principalmente quando tiver Charlie Veloso e Paulo Nunes aqui no programa, mais 1 hora no mínimo. Vou indicar uns amigos meus aí. Isso. A corneta rola solta, espera uma hora que o intervalo for ao ar, vai ser um problema em tudo que é lugar. Mandar uns abraços aqui, ó. O Dudu News, grande Dudu News, aqui, colega da Vale TV, também o Anderson Maciel na audiência, o Xande da Cruz, a Evelyn lá em Bé, o grande Rodrigo Steffen está na audiência, a Maria Berenice Mitchell está dizendo aqui, sempre é bom conhecermos profissionais do esporte, obrigado. O Henry Weber, grande Lucas Freitas, lá da Rádio Galera, na audiência, lá em Alvorada, o Pato Sidney Roberto,
em São Leopoldo, a Verci Amaral também em São Leopoldo, Douglas Rocha, professor Douglas Rocha, né, ex-preparador físico, que reside em São Leopoldo. A dona Maria Berenice está completando aqui, ó, legal ouvirmos profissionais que sabem o que falam e conhecem realmente o que falam, e está agradecendo, nós é que agradecemos a audiência, dona Maria Berenice. O Fábio Leandro também de São Leopoldo, o colega Eduardo Pires, né, aqui da Vale TV na audiência, o Eduardo Pires que teve passagem lá na TV Pampa, né, na antiga Rádio Pampa, enfim. O Moacir Fernandes, Felipe Camargo, o Rafael Mitchell está dando uma boa noite aqui. Olha, obrigado pela audiência de todos, né, nesta noite de segunda-feira. Rapidinho, dá uma atualizada, né? Eu falava do Campeonato Brasileiro Feminino. O Grêmio, no dia de ontem, lá em Santa Catarina, acabou na cidade de Caçador, se eu não estou enganado. Isso, né? Porque o Avaí manda os jogos lá, né? Isso, o Avaí Kinderman. Né? Acabou sendo derrotado por este Avaí Kinderman pelo placar de 1-0. O Grêmio vinha de 2 vitórias, acabou sofrendo a primeira derrota, e o Internacional... Quinto colocado do Grêmio, né? Isso, ainda está na faixa de classificação. Ali, isso, né? Vai até metade... até o final do mês de abril, imagina. O Grenal é dia 5 de abril, né? Isso aí. E o Internacional, sim, né? Venceu aí, o Inter vinha de um empate contra o São Paulo, venceu a equipe da Ponte Preta por 6-1, e o Inter passou o Grêmio na classificação agora. Segundo colocado, né? O Inter tem 7 pontos. Então, a situação aí da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro Feminino. Rapidinho, o que vocês acharam de Caxias e Ipiranga, a classificação do Caxias para a final, Charlie? Eu achei um jogo bem truncado das duas equipes, muito apagado, muito preso à marcação, bola alta, longa, né, sem muito jogo trocado, mas sendo bem sucinto, acredito que o Caxias é a melhor equipe, é a equipe que tem mais qualidade, tem bola parada, tem jogadores com imposição e de mais técnica, acredito que vai dar trabalho ao Grêmio, não vai ser fácil não a decisão lá em Caxias, vai com certeza dar trabalho à equipe do Grêmio, como já deu no primeiro jogo, claro que se leva em conta que era o primeiro jogo do Grêmio na temporada, mas acredito que o Caxias vai dar muito trabalho, e eu não sei se fica essa questão se o Caxias vai ou não pagar a multa para o Da Silva jogar, que foi o que fez o gol. Acredito que não, né? Cerca de 70 mil, é isso? 700 mil. 700 mil. Mais do que toda a folha 70 mil é que o Paulo Nunes ganha por mês, né? Pouco eu me enganei aqui, desculpa. Se emprestar um pouquinho para o Caxias, talvez eles consigam. Mas é muito dinheiro, né? Para um clube do interior, para a realidade também do Caxias, é muito dinheiro. Mas ganhou talvez quem apresentou o melhor futebol ao longo da primeira fase. Eu acho que foi merecido, né? Foi merecido. Os dois, né? O Ipiranga também mereceria, né? Até o mais curioso é que o Ipiranga fez mais pontos que o Caxias e decidiu no centenário, né? Mas pela diferença do grupo. Mas eu acho que pelo futebol da primeira fase mereceu mesmo o Caxias a classificação. Darcy Filho tá na audiência, viu? Grande Darcy. Nossa, iniciei com ele lá no Rádio Grenal. Um abraço. Conhece muito de futebol. E o Danilo Sperbi está dizendo parabéns pelo trabalho aqui, então um grande abraço a todos. Grande Danilo. Olha, voando o programa hoje, infelizmente, tudo muito corrido aqui no Esporte na TV, com essas duas feras, né? Charlie Veloso, Paulo Nunes. Charlie, valeu, até uma próxima. Muito obrigado, Jairo. Fica aí um agradecimento a todos que estiveram na audiência, e quando tiver o convite estaremos aí de volta. Valeu, Paulo. Muito obrigado, agradeço o convite, e quando precisar, tem meu número, é só ligar. Maravilha. Paulo Nunes, né, em nome de craque. Dizem que dentro das 4 linhas é mais ou menos. Pessoal, agradecer a audiência de todos. O programa passou muito rápido, 19 horas e 56 minutos. Estamos terminando o Esporte na TV desta segunda-feira. Você continua ligado aí na programação da Vale TV.